E além desses disacarídeos, a gente encontra, na verdade, no nosso organismo, grande quantidade de polissacarídeos, ou poliosídeos, né? Que também é a forma que a gente mais encontra na natureza. Então, a gente pode identificar esses polissacarídeos de acordo com a unidade monossacarídica que se repete, no caso, né? De acordo com o corpo das cadeias, os tipos de ligação, se tem ramificações ou não tem ramificações, porque é possível ter ramificações nessas cadeias mais extensas, né? E a gente pode classificar esses polissacarídeos, então, de vários modos. Além dessa classificação mais bioquímica aqui, a gente pode levar em conta também aspectos funcionais, né? Então, separando, né, os polissacarídeos em dois grandes grupos. Aqueles que são considerados polissacarídeos de reserva, no caso, como o amido e o glicogênio, e aqueles com funções mais estruturais. Eu coloquei como exemplos ali a celulose e a quitina. Além dessa classificação que a gente viu mais funcional, eu também posso classificá-los de acordo com o tipo de unidade que se repete nesses polissacarídeos. Então, eu posso classificá-los em homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. Os homo são aqueles que têm repetições sempre iguais. No caso, eu coloquei aqui todos os polímeros de glicose, né? Glicogênio, amido e celulose. Então, todos são compostos somente por glicose. O que vai diferenciar um do outro vai ser os tipos de ligações entre as glicoses e a quantidade de ramificações que eles vão apresentar também, tá? Bem, e qual a diferença, então, para os heteropolissacarídeos? Os hétero, como eu já disse, eles são diferentes, eles sempre têm dois tipos diferentes de monossacarídeos que se repetem, então, como se fossem unidades, né, em pares que vão se repetindo. E nesse grande grupo aqui, entram aqueles polissacarídeos diferentões, né, no caso, a heparina, a condroitina, né. No caso, por exemplo, a heparina tem uma composição de glicosamina com ácido glicurônico, né, a condroitina com ácido glicurônico e N-acetilgalactosamina. Então, são sempre essas unidades, né, em pares que se repetem para formar as estruturas extensas que compreendem, então, essas duas moléculas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse grupo, que ele é bem diferenciado. Então, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre, primeiro, os homopolissacarídeos, né, entre eles o amido. Amido é extremamente importante na nossa dieta, é um grande fornecedor de moléculas de glicose, que a gente depois vai ver no próximo semestre, que é uma fonte importantíssima de energia para vários tecidos. Boa parte dos tecidos usam glicose como fonte energética. E tem alguns, inclusive, que têm preferência ou uso exclusivo de glicose, né? Por isso que ela é tão importante. Então, quando a gente come alimentos contendo amido, né, eu coloquei até na figurinha do slide batata, né, mas a gente encontra amido em várias fontes alimentares, né? Então, em pães, né, feitos com trigo, aveia, enfim, cevada, na mandioca, no arroz, enfim, né, então são fontes importantíssimas de amido, né? E esse amido que a gente encontra nos alimentos, ele compreende, na verdade, duas moléculas diferentes. A amilose, que seria as moléculas lineares de glicoses ligadas entre si, por ligações alfa-1,4, e a amilopectina. A amilopectina é a molécula ramificada, que contém as glicoses ligadas entre si por ligações alfa-1,4, mas também pontos de ramificação com ligações alfa-1,6. Então, no slide a gente vê ali em cima um recorte de parte de estrutura de amilose, e na parte de baixo ali a estrutura da amilopectina com um ponto de ramificação, mostrando a ligação do tipo alfa-1,6. E o amido, então, a gente usa o amido, né, nos alimentos, enfim, importantíssimo na nossa dieta. E o amido é uma molécula que tem uma reação bem interessante com o iodo, né? Quando a gente mistura o amido com o iodo, até se a gente corta uma batata e pinga a solução de iodo na batata, a gente vê que ela fica bem escura, com uma coloração azul bem escura, um púrpura forte, assim, né? Pela reação que acontece. O iodo, ele se intercala entre as hélices da amilopectina,
formando, então, esse complexo de coloração violeta, indicando que lá tem amido, né? Então, um indicador bem simples que a gente usa no laboratório, inclusive, para avaliar a presença de amido, né, em diferentes amostras que a gente queira analisar. Bem, além do amido, a gente também encontra o glicogênio. O glicogênio, inclusive, a gente pode fabricar no nosso próprio organismo. Ele é um polímero que é muito parecido com a amilopectina, né? A diferença principal entre eles é a quantidade de ramificações que a gente encontra, né? Então, ele é um polímero com muitas ramificações, mais do que a gente encontra para o amido. Isso torna, então, esse glicogênio mais compacto até que o próprio amido, né? Mas as moléculas são bem parecidas, então são muitas glicoses ligadas entre si, por ligações alfa-1,4, em estruturas bem longas, cadeias bem longas, e ramificações do tipo alfa-1,6. Só que eu encontro muito mais ramificações no glicogênio. E isso é importantíssimo para a função que ele tem, de servir como reserva de energia para os nossos tecidos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre glicogênio depois no próximo semestre também, né? Mas ele é extremamente importante. Ele que ajuda a manter a nossa glicemia entre as refeições. E existem alguns tecidos que podem fabricar, então, esse glicogênio, através de um processo que eu chamo, então, de glicogênese, né? Gênese formação e glicoformação de glicogênio. E isso acontece em dois tecidos, né, que são capazes de fazer esse metabolismo, que é o tecido hepático, fígado, e também o tecido muscular esquelético. Eles podem tanto formar o glicogênio, como também decompor o glicogênio, liberando as moléculas de glicose individuais, num processo que a gente conhece, então, como glicogenólise. Nessa figurinha do slide, a gente vê bem no meio da figura ali, parece até uma mandala, né? Um monte de bolinhas ali, né? Aquilo é uma ilustração de uma molécula de glicogênio. Cada bolinha que a gente vê ali é uma molécula de glicose, né? Então, vejam que parece uma árvore grande com um monte de galhos, né? Com um monte de ramificações. Isso é bem importante porque a gente tenha várias pontas, né? Para acontecer o processo de glicogenólise, que é o que os tecidos, né? Os dois vão realizar quando precisar de glicose, né? Para o seu metabolismo ou para o restante do organismo. Então, a glicogênese seria a ligação de mais moléculas de glicose nesse polímero, né, fazer ele crescer, ficar maior, e a glicogenólise seria o evento que permite liberar essas glicoses individuais para que essa glicose possa ser usada, então, como fonte de energia. Tudo bem, turma? Estão vivos aí? Bem, que outros tipos de polímeros a gente pode encontrar também na nossa dieta? A gente pode encontrar também, dependendo do que a gente come, a gente pode comer também quitina, né? Onde que eu encontro quitina? Quitina é um polissacarídeo que a gente encontra formando exoesqueleto de artrópodes e crustáceos. Então, quem gosta de comer um camarãozinho, né, no litoral, às vezes fritinho, assim, com a casquinha e tudo, e come a casquinha junto, vai comer junto a quitina, que é essa casquinha que ele tem, né? Assim como também a gente encontra a quitina na parede celular de alguns tipos de fungos também, né? Essa quitina, ela compreende basicamente o quê? A ligação de um tipo único de monossacarídeo, que são unidades, então... Só um pouquinho, filho. Oi, bolas. Depois a mãe vai dar, tá? Só um pouquinho. Depois a mãe dá. Depois a mãe vai lá. Só um pouquinho. A mãe já vai. Depois. Fecha a porta pra mãe. Tem alguém aqui em casa que quer comer alguma coisa de glicídio já. Ah, esses meninos. Acabaram de almoçar e já querem comer. Daqui a pouco eu vou ter que fazer um lanchinho lá para eles. Mas vamos continuar aqui. Então, vamos lá. Então, essa quitina, ela compreende basicamente o quê? A união de várias moléculas de glicose, mas são moléculas de glicose um pouquinho modificadas, tá? Então, eu chamo essa glicose de N-acetilglicosamina, né? Por que glicosamina?
porque essa glicose tem um grupo amino, um grupo NH2, associado a um dos carbonos da glicose. E nesse grupo amino, eu tenho a ligação de um acetil, uma molécula de 2 carbonos, né, com grupamento carboxílico aqui, que quando ele faz a ligação, ele some, né? Então, por isso, N-acetilglicosamina. Então, são várias unidades que se repetem para a formação do polímero mais extenso, né? E a partir dessa quitina que a gente encontra, então, nesses organismos, é possível produzir a quitosana, que seria um derivado da quitina, que algumas pessoas utilizam como suplemento dietético, porque alguns estudos, né, indicam que se a pessoa ingere quitosana junto com a alimentação, a quitosana diminui a absorção de gorduras, né, que estão junto com a nossa dieta. Então, só um parênteses, né, em relação a esse aspecto. E para fechar, então, os homopolissacarídeos, eu trouxe algumas informações em relação à celulose, tá? A celulose também é um polímero de glicose, mas é um polímero sempre não ramificado, não tem ramificações. E ele compõe, então, partes fibrosas de diferentes componentes da nossa dieta. Então, a gente encontra essa celulose em cascas de frutas, em folhas, hastes, raízes, sementes, que a gente muitas vezes vai ingerir na nossa dieta. E essa celulose, embora seja formada por glicose, nossas enzimas digestivas não conseguem degradar, né? Então, ela é resistente à ação das nossas enzimas digestivas, mas é importante a ingestão desse tipo de alimento contendo celulose, né? Por quê? Porque a celulose, assim como boa parte dos outros glicídios, retém bastante água. Pode. E essa celulose, desculpem, tá, pessoal? Ela retém bastante água e isso é importante para fornecer fibra úmida, para aumentar a massa, né, para a gente poder eliminar mais facilmente resíduos alimentares no nosso intestino delgado e intestino grosso. Então, essa celulose faz parte das fibras insolúveis que a gente encontra nos nossos alimentos, e embora a gente não consiga digerir a celulose, ela é um importante componente da dieta, fornecendo essas fibras para melhorar, né, todo o trânsito intestinal desses resíduos alimentares. Tá? Na figurinha de baixo do slide, a gente vê, então, como é que seria a organização da celulose, várias glicoses ligadas entre si, com ligações do tipo beta-1,4, né? E é um tipo de polímero, então, que infelizmente nós não conseguimos quebrar as ligações para extrair energia, né? Mas tem outros organismos que conseguem fazer isso. Deixa eu só... Tá. Depois eu vou falar já logo em seguida para vocês aspectos em relação a esse processo de digestão aqui da celulose, que eu vou ficando no slide um pouquinho mais para frente. Mas para quebrar essas ligações beta-1,4, o organismo precisa ter disponível uma enzima que é a celulase, que é capaz de quebrar essas ligações beta-1,4. Nós não produzimos celulase, nós produzimos somente amilases, né, que quebram ligações do tipo alfa-1,4. Então, elas não reconhecem essa ligação e não quebram essa ligação. Então, o que a gente comer de celulose e fragmentar com a mastigação vai permanecer daquele jeito do começo até o fim do trânsito ao longo do nosso trato gastrointestinal. Então, eu coloquei aqui alguns slidezinhos só para a gente comentar um pouquinho sobre a digestão dos carboidratos, né? A gente pode classificá-los também de acordo com a nossa capacidade de digestão em glicídios, carboidratos simples e complexos, né? Os simples seriam aqueles pequenos, que compreendem monômeros, né, os monossacarídeos, como glicose, frutose, ou disacarídeos, sacarose, maltose e lactose. Né? Por que eles são considerados mais simples? Né? Porque a digestão deles é muito mais rápida do que aqueles maiores, né, que compreendem, então, a celulose. Então, para a digestão de moléculas grandes como a celulose, não, desculpe, para a digestão do amido, né? A celulose a gente não digere. Então, para a digestão do amido, o que vai acontecer? Nós temos produção de amilases, tanto salivar quanto pancreática, que são capazes de quebrar ligações alfa-1,4, né? Isso permite que elas possam atuar tanto sobre amilose, como também sobre amilopectina.
né? E não só sobre o amido, mas também sobre o próprio glicogênio, que a gente pode encontrar em pequena quantidade, mas a gente pode encontrar um pouco em carnes, onde a gente vai consumir muitas vezes alguma carne e vou encontrar lá presente glicogênio. A gente pode quebrar esse glicogênio e absorver as moléculas de glicose também, porque o tipo de ligação é o mesmo que a gente encontra no amido, ligação do tipo alfa 4, né? Mas para a digestão de celulose, daí o negócio fica mais complicado, porque a gente não produz celulases, né? Celulases são enzimas que quebram ligações beta 4. E são poucos organismos que conseguem quebrar essas ligações, né? Então, a gente conhece um micro-organismo que vive no intestino do cupim, que a gente conhece como triconinfa, que produz celulose. Isso permite que o cupim, então, consiga, entre aspas, comer a madeira e usar a celulose da madeira como fonte de energia, né? E animais ruminantes também, né, como vaca, ovelha, né, enfim, camelo, girafa e outros, né, eles apresentam no seu estômago bactérias e protozoários que produzem celulase também. E esses organismos comensais que vivem ali, eles permitem, então, que esse ruminante consiga extrair glicose do capim que ele vai comer, né? Então, na verdade, são poucos organismos que conseguem usar realmente a celulose como fonte de energia. Então, são sempre associados com outros organismos mais simples, né, bactérias ou protozoários que produzem, então, essa celulase que permite quebrar as ligações beta 4 entre as glicoses. Joia? E para fechar, então, essa parte em relação à digestão de glicídios e carboidratos, eu coloquei algumas informações em relação à digestão dos disacarídeos, né? Então, a gente apresenta na superfície da mucosa intestinal, as células que revestem a mucosa, elas produzem enzimas que permitem a digestão da maltose, da sacarose e da lactose, que são as enzimas maltase, sacarase e lactase, né? A atuação delas é essencial para quebrar esses disacarídeos em monossacarídeos, porque nós absorvemos somente monossacarídeos na nossa mucosa intestinal, né? Então é preciso quebrar totalmente essas moléculas para absorção de glicose, de frutose e de galactose. A gente conhece então essas enzimas como disacaridases, porque elas digerem os disacarídeos desses três tipos principais. E em relação a essas disacaridases, né, a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo semestre, mas só trazendo já alguns links, né, que a gente vai comentar. Existem algumas pessoas que podem ter deficiências na atuação delas, e em particular na atuação da lactase, né, que é a enzima que digere lactose. Então, essa deficiência ela pode acontecer por defeitos genéticos, algumas pessoas herdam esses defeitos, inclusive, né, nas famílias, enfim, apresentam esses defeitos que levam a uma má função da lactase, né? Mas também acontece uma diminuição da atividade com a idade, né? Então, quanto mais velha a pessoa vai ficando e menos exposta à lactose ela fica, menos atividade de lactase ela tem na mucosa intestinal. E também devido a agressões na mucosa, existem algumas doenças, inclusive inflamatórias de mucosa intestinal, que levam, né, à diminuição da atividade de lactase, e isso leva essas pessoas todas a apresentar a intolerância à lactose, ou seja, intolerância a esse tipo de açúcar que pode estar presente em alimentos de origem láctea, né, no leite, em derivados do leite, né, então daí a importância de consumir alimentos com baixos teores de lactose ou sem lactose. Existem várias opções hoje disponíveis no mercado. E fechando então essa parte em relação à digestão, eu coloquei só exemplos, né, das fibras que são importantíssimas na nossa dieta também, né? Então a gente pode encontrar fibras que são insolúveis, como a celulose, hemicelulose, as ligninas, que a gente vai encontrar geralmente em cascas, né, de alimentos, né, de grãos, enfim, de frutas. E as fibras solúveis, né, que formam um gel em contato com a água, que compreendem pectinas, gomas e mucilágios, que a gente encontra nem nas cascas das frutas, mas nas próprias frutas mesmo. A maçã é uma fruta que tem bastante quantidade de pectina. Essa pectina a gente vai digerir, né, aquela parte branca da maçã tem essa pectina,
e a gente vai mastigar e vai molhar essa pectina, né, com todos os sucos digestivos, enfim, e ela vai dar essa umidade importante depois para o nosso bolo fecal, tá? Então, embora a gente não consiga digerir essas fibras, né, por isso que elas saem praticamente intactas, as nossas fezes, elas são importantíssimas para permitir uma adequada eliminação desses resíduos da nossa digestão. Dietas baixas em fibras, né, levam as pessoas a ter mais dificuldade de eliminar esses resíduos, né, então é interessante que a gente mantenha uma quantidade equilibrada de fibras na dieta para manter uma boa eliminação desses resíduos. Sempre junto, ingerindo boa quantidade de água também. Bem, então fechamos o aspecto em relação aos homopolissacarídeos. Tudo bem em relação a essa parte do assunto, pessoal? Tranquilo? Tudo certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre aquele grupo diferente dos heteropolissacarídeos. Então, dentro desses heteropolissacarídeos, a gente encontra um grupo de moléculas chamadas de glicosaminoglicanos, né? Eles são, né, o tipo de heteropolissacarídeo que a gente encontra no nosso organismo mais abundante. Eles formam polímeros longos, que também não têm ramificações, e eles geralmente têm modificações com ligação de grupos químicos que conferem carga negativa, né, entre esses grupos químicos fosfato, sulfato, principalmente. Esses polímeros, eles têm uma característica química bem interessante, que é uma afinidade de interação com a água muito grande. E eles, então, apresentam uma viscosidade quando interagem com a água, presente tanto dentro da célula como também fora, né? Então, dando essa característica como se fosse um gel, né? E, além disso, tem alguns tipos, né, desses polímeros que apresentam também baixa compressividade, que ajudam, então, como lubrificantes de articulações. Entre, né, esses polímeros, a gente encontra a condroitina, que faz parte da articulação, e o ácido hialurônico, que vai ser o lubrificante da articulação. Então, são moléculas bem diferenciadas e bem interessantes. Então, eu coloquei os exemplos ali, né? Ácido hialurônico, demetansulfato, condroitin-sulfato, a própria heparina, o heparansulfato e o queratansulfato. Então, vou falar um pouquinho sobre alguns deles, conhecer um pouquinho mais. A heparina é um anticoagulante, né? E a gente produz, inclusive, no nosso próprio organismo, né, em células chamadas de mastócitos. Nessa figurinha do slide que a gente vê lá, a gente vê grânulos ali laranjadinhos, né, mais coloridos, que são cheios de heparina. Então, a própria célula que participa de eventos, né, de resposta inflamatória no nosso organismo, ela vai liberar essa heparina para ajudar, né, o tecido conseguir recuperar, enfim, algum evento que aconteceu lá. Então, bem importante, né, a participação da heparina nesse aspecto da resposta tecidual. E do que é feita a heparina? A heparina também é um glicídio, né? Então, ela é um polímero de dois tipos de monossacarídeos, a glicosamina, ou esse iduronato, que é a mesma coisa, né? E o ácido glucurônico, né, que seria, então, a associação, então, nesse parzinho, né, de glicídios que vão se unindo de pares em pares, formando, então, essa extensão da heparina. No slide seguinte, a gente vê, então, a repetição das unidades ali, em pares, né, que vão se associando, em cadeias que podem ser mais longas ou mais curtas, né. Então, vejo que a gente tem presente sempre grupos com cargas negativas, então, carboxila, sulfato, boa parte deles, né, são sulfatados, e isso confere à molécula, então, cargas negativas bem importantes, inclusive para a atuação que ela vai ter no nosso organismo também, né. A heparina ela tem esse efeito anticoagulante porque ela pode formar complexos, né, com vários componentes da cascata de coagulação. Entre esses componentes, né, associado daí com a atuação com uma antitrombina, enfim, então ela interage com a antitrombina e ativa essa antitrombina, e nesse modo formando um complexo de modo a inativar
os outros componentes da cascata, como o fator 9, fator 10 e também a própria trombina, né? Então, na figurinha à esquerda, a gente vê uma parte de uma cascata de ativação, né, de fatores de coagulação, e onde atuaria, então, a heparina, associando-se, então, com a antitrombina, né, de modo a acentuar a atividade dela e impedir, então, a conclusão da cascata até a formação, né, da trombina, ativação de trombina, enfim, e a formação de fibrina. Então, ela bloqueia em diferentes etapas esse processo de formação de fibrina. E na figurinha da direita, a gente tem visão da heparina, uma cadeia mais longa, né, e daquelas heparinas modificadas, de baixo peso molecular, ou só o pentasacarídeo, que tem 5 unidades associadas, né, que são aquelas heparinas de uso hospitalar, né, que o pessoal geralmente usa para pacientes que têm algum risco de trombose, né. Então, você pode usar heparinas hoje diferenciadas, cada uma delas tem perfis de atuação um pouquinho diferentes, mas o mecanismo é basicamente o mesmo, tá? Que seria, né, bloquear esse processo de formação da rede de fibrina, de modo a gente, então, impedir, né, o processo de coagulação. Bem, um exemplo, então, de heteropolissacarídeo, com uma função bem diferenciada, né? Outro exemplo de heteropolissacarídeo é a condroitina. A condroitina é um polímero de 2 tipos também de glicídios, no caso, o ácido glicurônico e a N-acetilgalactosamina, que a gente vê ali embaixo na figura do slide, tá? Não quero que vocês fiquem decorando, tá, pessoal, qual que é a composição de condroitina, qual que é a composição de heparina, tá? Não se preocupem com isso. Mas é importante lembrar que são formados por associações de diferentes monossacarídeos, né, que se repetem em pares daí. E a condroitina, então, é um importantíssimo componente de matriz extracelular, de cartilagem e de ossos, né, mas de cartilagem muito importante, que dá a consistência, né, mais soft, digamos assim, para a cartilagem, né, então, muito importante, né, a participação dela formando, né, essa estrutura. Até não sei se vocês chegaram a ver já alguma vez, mas tem algumas pessoas que tomam suplementos, né, de glicosamina e condroitina. Não sei se vocês chegaram a já escutar alguma coisa sobre isso. Tem hoje a possibilidade, né, de se utilizar alguns suplementos para, não digo recuperar, né, mas ajudar nessa função articular. Então, tem alguns estudos que sugerem o uso de alguns suplementos, né, com glicosamina, sulfato de condroitina, por exemplo, para pessoas que têm desgaste articular, então, para, de alguma maneira, repor ou impedir a perda mais acentuada desses polímeros, né, que pode acontecer por N situações, desde um trauma até por reações inflamatórias que acontecem na doença reumática, às vezes, então, é possível utilizar esses suplementos hoje. E para fechar, então, esses heteropolissacarídeos, eu coloquei mais uma informação em relação ao ácido hialurônico, ou hialuronato, né? A gente vai encontrar ele em diferentes fluidos no nosso organismo, não só no líquido sinovial, que lubrifica as articulações, mas também no humor vítreo, que está presente, então, formando, né, o fluido presente dentro dos nossos olhos, e também como um componente de matriz extracelular de tecido conjuntivo frouxo, né? A composição dele também é diferenciada, é ácido crônico com N-acetilglicosamina, né? E essas unidades, então, se repetem para formar a extensão da estrutura, então, do ácido hialurônico, tá? Bem, outra questão interessante também em relação ao ácido hialurônico. Hoje é possível se utilizar ácido hialurônico com vários fins, né? Desde fins estéticos, para aplicação, por exemplo, em derme, para aumentar a densidade de derme e suavizar vincos, né, de expressão, que acontece, né, a formação deles com o avanço da idade, então com fins mais estéticos, mas também é possível usar esse ácido hialurônico com outras aplicações. Uma outra aplicação também bem interessante
é a aplicação desse polímero direto na articulação, né? Em pessoas que têm dificuldade de mobilidade articular, você utilizar, né, através de uma infiltração com esse ácido, acrescentando, né, esse ácido, enfim, lubrificantes artificiais, digamos assim, de modo a facilitar a mobilidade em articulações mais rígidas, né? Então, aplicações também nesse contexto mais ósseo-muscular, mais no sistema locomotor. Tudo bem em relação a heteropolissacarídeos? Tranquilo? Bem, então, outra coisa importante em relação aos glicídios é lembrar que, além de todas essas funções que eles têm, né, de componentes de polímeros que fornecem energia para os tecidos, de formar polímeros que têm função estrutural, também existem vários glicídios que têm função também importante na comunicação celular, em particular as glicoproteínas que a gente encontra na superfície das células. Então, é possível esses glicídios se associarem com proteínas de diferentes maneiras, né? De modo a compor as glicoproteínas, que seriam moléculas com porção glicídica menor do que a porção proteica, né, da molécula, ou os chamados proteoglicanos, né, que seriam, então, moléculas proteicas com uma enorme porção glicídica associada. Dentro desse conjunto de moléculas aqui, a gente encontra os mucopolissacarídeos, né, que são formados, inclusive, por glicosaminoglicanos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? Então, para a síntese dessas moléculas, o organismo utiliza, então, compartimentos específicos, né, como o retículo endoplasmático e o prelet de Golgi, que apresentam, então, enzimas, né, específicas lá, que permitem a síntese dessas moléculas mais complexas, associando proteínas com glicídios. Então, na próxima figurinha do slide, eu tenho só uma ilustração mostrando parte de uma membrana da célula e como a gente encontraria na membrana estruturas glicoproteicas, né? No caso, as glicoproteínas, com porções proteicas grandes glicídicas pequenas, que aparecem ali com estruturas em azul, né? E os proteoglicanos, então, que têm uma porção proteica menor, e as glicídicas são porções mais extensas, maiores. Então, dentro dos proteoglicanos, a gente vai encontrar na composição deles os glicosaminoglicanos, que são aqueles primeiros que a gente tinha visto antes ali. Então, condroitin sulfato, queratan sulfato, ácido hialurônico, enfim, que podem se associar, né, à formação dessas moléculas, que tem uma estrutura bastante complexa e bem grande, né, como a gente vê nessa figurinha do slide. Parece uma estrutura em escova, né? Então, a gente tem geralmente uma estrutura central, né, que vai sustentar toda essa estrutura. Aqui, no caso, seria uma estrutura com ácido hialurônico, né, com core proteico, e essas várias cerdas, né, que se projetam aqui, contendo diferentes tipos de glicosaminoglicanos. Aqui destacando o queratan sulfato, que seriam essas projeções menores, e o condroitin sulfato, as projeções maiores, né. A gente encontra isso bastante em matriz extracelular, e eu posso encontrar também na superfície, né, de algumas células e em alguns tecidos também. No slide seguinte, alguns detalhes maiores em relação a esses proteoglicanos, né, ali mostrando detalhes de condroitin sulfato, de ácido hialurônico, enfim, de queratan sulfato, né, como é que seriam essas associações. E isso é importantíssimo para formar diferentes estruturas, né? Lógico que a composição vai ser diferenciada, a proporção do que vai estar associado vai ser diferente, mas a gente vai encontrar isso, por exemplo, em cartilagem, formando a cartilagem em si. Então, a cartilagem compreende essas estruturas em escova, né, com várias unidades de condroitin sulfato, que é bastante importante para a composição de cartilagem, né, mas não somente ele, a gente encontra também outros tipos de glicosaminoglicanos associados, né, junto com porções proteicas mais reduzidas, né, que seriam essas cerdas fininhas que a gente vê ali, que seriam as porções proteicas que vão estar ancorando todos esses glicosaminoglicanos ali. Então, é um monte de glicídios com alguns galinhos proteicos ali que vão estar sustentando essa estrutura, uma estrutura bem complexa. E muita gente estuda um pouquinho, né, mais sobre essas estruturas, porque todo o processo de síntese delas é um processo de síntese
que a gente não conhece em detalhes realmente como é que ele vai acontecer dentro da célula. E além dos proteoglicanos, a gente tem as glicoproteínas, né, que seriam então aquelas moléculas que a gente encontra geralmente na superfície das células, formando glicocálice, né, junto com glicolipídios. Mas também eu posso encontrar glicoproteínas que são solúveis, que compreendem vários tipos de hormônios que a gente produz, né. Ali eu trouxe como um exemplo a eritropoetina, que a gente vê a figura, né, ilustrativa dela ali embaixo. Eritropoetina é um tipo de hormônio que a gente produz nas células renais para estimular a medula óssea na produção das células vermelhas, nos glóbulos vermelhos. E ela tem essa estrutura proteica que a gente vê com as bolinhas marrons aqui, e as porções glicídicas são várias, que se projetam, então, com diferentes tipos de açúcares, né? Ali embaixo, à esquerda, tem uma listinha dos açúcares que podem estar presentes lá, né? Então, manose, galactose, ácido ciálico, ineacetilglicosamina, ineacetilgalactosamina, né? Que são os principais que vão estar associados ali, formando essas árvores glicídicas que são essenciais para a atuação do hormônio. E outro aspecto importante também em relação às glicoproteínas, como elas estão na superfície, boa parte delas estão na superfície celular ou se associam com estruturas de superfície celular, como acontece com os hormônios, né? Muito se estuda em relação à participação dela em diferentes eventos, né? Uma atuação dela em um evento importante é a participação delas em eventos de adesão e invasão das células humanas pelas partículas virais, né? Os vírus, para entrar no nosso organismo e invadir uma célula e tomar a célula, eles precisam se associar com estruturas na superfície, que são glicoproteínas. O próprio vírus em si também tem glicoproteínas, né? Então, para a entrada, isso é importante, né? Para adesão, fusão e invasão, isso é bastante importante. Mas também quando o vírus ele brota da superfície da célula para poder, enfim, se soltar da célula e poder invadir novas células, também ele acaba se associando com glicoproteínas à superfície, né? Nessa figurinha do slide, na figurinha A, que a gente vê em cima, a gente tem uma situação onde a gente tem um brotamento ali do vírus da célula, né? A partícula viral, que é o vírum, associado, então, ainda à superfície celular através da interação com glicoproteínas, né? No caso ali contendo ácido ciálico, né? E a liberação pela atuação de enzimas do vírus que quebram essa ligação, liberando, então, o vírus para que ele possa estar livre e invadir outras células, né? E na figurinha de baixo, eu tenho mostrado um mecanismo igual ao de cima, só que ele está bloqueado pela atuação de inibidores dessas enzimas que hidrolisam essa ligação aqui, né, de receptores da superfície celular com glicoproteínas do vírus, né. No caso aqui, o que vai estar inativado é uma enzima, uma neuraminidase, uma enzima que quebra essa ligação com o ácido neuramínico, que é o ácido ciálico, enfim, né, e dessa forma a gente tem a liberação do vírion para que ele possa invadir novas células. Mas se eu bloqueio essa atividade, o vírus não solta, né? E isso é um mecanismo de ação bem interessante, né, que se utiliza para alguns antivirais, e é o que a gente encontra presente no oseltamivir, que é o princípio ativo do Tamiflu. Ele funciona basicamente dessa maneira, né? O oseltamivir é um dos antivirais que a gente usa para tratamento, inclusive, de pessoas que têm infecção por vírus influenza do tipo H1N1, né? Ele também está sendo estudado para terapêutica do coronavírus, enfim, mas pouca coisa, né, em relação a ele de modo importante, por enquanto, né? Mas o princípio de ação dele é justamente esse, impedir, né, que a partícula viral, depois do brotamento, ela se solte da célula e possa estar livre para invadir novas células e progredir o processo infeccioso, né? Então, até se vocês forem ver alguma coisa sobre medicamentos, vocês vão ver que ele tem mais efetividade quando usado logo nos primeiros dias depois do início dos sintomas, né? Em quem tem vírus influenza, no caso, né, H1N1.
que é o que geralmente se utiliza, né? Então, nesse caso, ele é mais eficiente nesses primeiros dias, porque é nesses primeiros dias que as células começam a produzir mais partículas virais, e os vírus começam a invadir outras células, né? Então, se eu tenho já um uso depois posterior, depois de 3, 4 dias, eu tenho muitas partículas circulando, já não tenho tanta efetividade na resposta ao medicamento. Mas se eu usar nos primeiros dias, ele é bastante efetivo e diminui essa invasão, né? Então, é interessante esse mecanismo de ação baseado na atuação de enzimas que quebra essas ligações, então, entre estruturas da superfície do vírus e da célula humana hospedeira desse vírus, né? E eu trouxe mais uma informação também interessante em relação a essas proteínas associadas com glicídios, falando um pouquinho sobre os peptidioglicanos, né, que são estruturas que a gente encontra em parede celular de bactérias. Bactérias existem várias delas, né, que tem parede celular, e essa parede celular é formada, então, por tipos, né, de glicídios associados, geralmente associação de ácido N-acetilmurâmico com N-acetilglicosamina, então a gente vê na figurinha do slide essa associação dos açúcares ali, com ligações cruzadas contendo peptídeos que fazem ligações cruzadas entre essas cadeias, né, de glicídios. E essa estrutura é bastante importante na manutenção dela para manter a célula viável. Qualquer coisa que perturbe a parede celular da bactéria pode, inclusive, facilitar o rompimento da bactéria, porque a gente tem pressões osmóticas muito elevadas, geralmente aqui dentro, né? E a membrana celular não aguenta sozinha, então a parede celular é bastante importante, ela oferece essa resistência. Qualquer coisa que perturbe a organização de parede celular pode levar também a romper a bactéria, né, e, consequentemente, ela vai morrer, né. E esse artifício é usado pelo nosso organismo para dificultar a invasão por bactérias, né, através, por exemplo, da atuação da lisozima. A lisozima a gente encontra em mucosas, né, como constituinte de lubrificante de mucosas, como, por exemplo, na lágrima que a gente encontra nos olhos, enfim, e ela tem uma atuação bem sobre essa estrutura bacteriana, ela vai atuar sobre as ligações beta-1,4, que unem esses açúcares, de modo a perturbar a parede celular, ela fica mais frágil e a bactéria facilmente se rompe, né, pelo desarranjo, desmonte da parede celular. Isso é atuação de lisozima, né? Então, ela funcionaria, né, como um agente que atuaria sobre parede celular bacteriana, né? E outro tipo de agente também que atua nessa estrutura são alguns tipos de antibióticos, né? Entre esses antibióticos, as penicilinas e seus derivados, né? Então, como ampicilina, enfim, outros, né? Esses medicamentos, eles também vão atuar, só que de modo diferente, perturbando a formação daquelas ligações cruzadas entre os peptídeos ali, mas também vai desorganizar a parede celular, e isso também vai levar a bactéria, muitas vezes, a romper, né? E a gente consegue, então, frear a infecção no nosso organismo usando medicamentos como esses, né? No caso, como a penicilina e seus derivados, que vão atuar sobre esse tipo de estrutura. Joia. E para fechar então essa parte do assunto, eu trouxe algumas informaçõezinhas mais sobre a área, né, que envolve estudos voltados para a compreensão de como atuam essas estruturas que compreendem esses glicoconjugados, né, glicoproteínas, proteoglicanos, glicolipídios, enfim. Então, existe uma área hoje de estudo específica que chama-se glicobiologia, né? O objetivo deles é compreender, né, como essas estruturas são construídas, né, e como elas apresentam composições diversas em relação aos açúcares, né, formando uma espécie de código, que chamam de código de açúcares, né. Isso é importantíssimo para permitir que uma célula possa reconhecer outra célula, inclusive em resposta imune, isso é bastante importante, existem várias interações que acontecem célula a célula e depende da interação de glicoproteínas que têm açúcares específicos, então, associados, né? Mas também possibilidade da gente entender como que atuam também hormônios que são glicoproteínas, né? Então, através da liberação desses sinais, né, que são transmitidos para outros tecidos através de transporte via corrente sanguínea, né?
E a possibilidade também das células endereçarem proteínas para certos locais ou para certas células também, né? Então, a gente tem todo um estudo envolvendo esse código de açúcares nessas moléculas envolvidas. E para fazer esses estudos, esses cientistas utilizam outro tipo de molécula que são as lectinas, né? Não confundir lectinas com lecitinas, tá? Lecitina é um fosfolipídio que a gente encontra em membrana, enfim, né? E as lectinas não são fosfolipídios, são proteínas, tá? E elas são importantes porque elas são muito estudadas, né, com quem faz estudos nessa área de biologia, porque elas conseguem identificar e interagir de modo bastante específico com esses glicoconjugados presentes na superfície celular. Então, os grupos que estudam esses códigos de açúcares usam as lectinas como ferramentas de estudo, porque elas reconhecem essas estruturas de açúcar de superfície. E na figurinha do slide seguinte, eu coloquei, então, uma ilustração mostrando um pouquinho nessa diversidade de moléculas de superfície, que tem esses códigos de açúcares bastante variados, né? Que são pontos importantes, por exemplo, da ligação de um hormônio com um receptor, de um anticorpo com uma estrutura de superfície celular, de reconhecimento de patógenos que querem invadir o nosso organismo, como vírus, bactérias, enfim, né? De toxinas também que interagem com as nossas células, interação de uma célula com a outra, mediada ou não por lectinas, né, elas também podem participar desses mecanismos também de interação, né? Então, muito se estuda em relação a esse universo que até um tempo atrás não se tinha muita ideia que existia, ou como é que ele funcionava, e com os estudos que estão sendo realizados agora nos últimos anos, a gente teve um avanço muito importante em relação à nossa compreensão das funções das estruturas de superfície, com esses glicídios variados, né, apresentam no nosso organismo. Então, muitos grupos voltados para esses estudos da glicobiologia. Certo? Então, fechando essa nossa conversa de hoje, eu trouxe mais uma informação extra em relação a distúrbios que envolvem metabolismo de mucopolissacarídeos, né? A gente conhece essas doenças como mucopolissacaridoses, né? E existem vários tipos, né, de mucopolissacaridoses, sendo que cada doença envolve defeitos, né, em enzimas específicas que metabolizam esses mucopolissacarídeos, tá? Isso em diferentes tecidos. E isso compromete, então, a reciclagem dessas moléculas que acontece pela atuação das enzimas presentes em lisossomos. Então, a tendência nessas doenças é que as pessoas acumulem, então, esses mucopolissacarídeos em lisossomos, que é o que vai levar, né, às alterações em diferentes tecidos, seja em alterações ósseas, alterações musculares, neurológicas, vasculares, né? Então, existem vários tipos de doenças, né, como essas, cada tipo envolve deficiência em um conjunto enzimático distinto, né? E a figurinha no slide mostra ali uma menina, né, que não tem a doença, e um outro menino que tem a doença, com a face dele, né, mais modificada, né, então o menino da mesma família que ela, que teria os mesmos traços, a gente vê que ele tem traços bem diferentes, que lembram um pouquinho aquelas gárgulas que a gente vê nas igrejas góticas, né, por isso que muitas vezes a doença era chamada antigamente de garguilismo, porque a gente tinha essa fisionomia diferenciada nas pessoas, então, que tinham essa doença, tá? Então, o distúrbio envolvendo basicamente problemas na reciclagem desses mucopolissacarídeos que a gente encontra em diferentes tecidos. Joia?